Olá, aqui é o Thiago do BSC Designer. No tutorial anterior, nós discutimos como fazer a configuração inicial de uma conta. Agora é hora de convidar alguns membros de sua equipe para se juntar ao BSC Designer. Então nós vamos compartilhar algumas das melhores práticas com você. Vamos mudar para a seção de usuários. Aqui você tem o painel de controle para todos os usuários registrados em sua conta. Porém, antes de começar, é importante lembrar que as políticas de conformidade de muitas organizações exigem que os administradores controlem as atividades dos usuários. No BSC Designer, você pode habilitar essa função por meio da seção de Log de auditoria. Quando ativado, o sistema vai rastrear a atividade básica do usuário, como login e criação de novos scorecards, e também vai manter o histórico de todas as alterações dos valores em um scorecard. Isso é útil para os casos em que você precisa descobrir quem atribuiu uma meta ou atualizou um determinado valor de KPI. É hora, então, de adicionar usuários à sua conta. Se você trabalha com uma pequena equipe de estratégia, você pode adicionar usuários um por um, clicando no botão Adicionar usuário. Agora, para adicionar vários usuários de uma vez, use esse link de convite e o envie aos membros de sua equipe para que eles possam fazer o autorregistro. Vamos agora clicar no botão de editar ao lado de um usuário. Aqui, o administrador da conta ele pode decidir sobre o tipo de usuário. O número de usuários de apenas leitura não é limitado, mas eles podem apenas exibir dados sem a possibilidade de modificar nada. Agora, usuários avançados são aqueles que adicionam novos objetivos, KPIs, iniciativas, dados de entrada e muito mais. Os usuários avançados eles podem ser diferentes. Alguns usuários avançados, pense nos principais estrategistas de sua equipe, eles devem ter acesso a todas as funções. Outros usuários avançados, por exemplo, usuários que relatam dados de unidades de negócios para estrategistas, eles podem atualizar indicadores com dados novos, mas não podem modificar os valores-alvo ou outras propriedades. Para uma função de estrategista, mantenha todas as configurações inalteradas. Para usuários de entrada de dados, selecione Restringir privilégios do usuário à entrada de dados. O software vai então perguntar se esse usuário de entrada de dados ele pode modificar os dados históricos ou se ele tem acesso apenas aos valores atuais. Agora, o que o software considera como dados históricos? Vamos mudar para Configurações e acessar a aba Fluxo de trabalho. Aqui você tem a seção de dados históricos, onde o intervalo de tempo para os dados históricos ele pode ser configurado. Voltando então para a seção de usuários, nós vamos falar um pouco mais sobre o modelo de usuário no BSC Designer. Os usuários têm algumas configurações globais, como o tipo de usuário avançado ou de apenas leitura, conforme nós vimos. Agora, também, como explicado anteriormente, os usuários avançados eles podem ser limitados globalmente apenas à entrada de dados. Essas são configurações globais para os usuários. Isso significa que um usuário avançado pode acessar qualquer scorecard na conta? Não necessariamente. Isso é o que o administrador da conta pode decidir. Então, vamos mudar para a seção Meus Scorecards. Aqui nós temos um botão Compartilhar, que permite aos administradores ajustar os privilégios de acesso. Os administradores eles podem conceder acesso total a todos os scorecards, eles podem dar acesso a apenas determinados grupos, ou eles podem conceder acesso a apenas determinados scorecards. Também podem dar acesso a certos indicadores de determinados scorecards, ou mesmo eles podem dar acesso apenas aos campos de valor de certos scorecards. Todas essas configurações de acesso são possíveis de serem feitas. Nós esperamos então que você use essas funções com sabedoria e não promova o pensamento em silos
ou o pensamento isolado em sua organização. O último nível no modelo de usuário no BSC Designer é o responsável. O que significa ser um responsável? Os responsáveis, eles podem ser atribuídos a uma meta, eles podem ser atribuídos a um indicador ou mesmo a uma iniciativa. Acessando uma iniciativa, nós vemos que é possível a definição de um responsável por aquela iniciativa. Os responsáveis, eles podem ser exibidos na aba KPIs, no mapa estratégico e nos relatórios. Os responsáveis, eles vão receber notificações importantes sobre as mudanças relacionadas aos seus indicadores, objetivos ou iniciativas. Quando você define um usuário como responsável, o sistema sabe quem deve receber notificações. O administrador de uma conta, ele pode configurar notificações globais para os responsáveis. Para isso, basta ir em Configurações e acessar a aba Fluxo de Trabalho. Aqui existe o grupo Notificações para responsáveis. Para alguns casos mais específicos, notificações adicionais podem ser também configuradas aqui na aba Alertas. A propósito, qual é a forma preferida de sua equipe ser notificada sobre mudanças importantes? Por padrão, o BSC Designer envia todas as notificações por e-mail, mas também temos uma opção de webhooks. Essa opção ela está disponível em Configurações na aba Integrações. E ela pode ser configurada para enviar notificações a qualquer ferramenta externa. Nós falamos sobre as funções dos estrategistas e dos usuários de entrada de dados. Entre as partes interessadas do planejamento estratégico também estão os membros da alta gerência. Semelhante aos estrategistas, a alta administração ela precisa ter acesso a todos os scorecards. Além disso, eles estão interessados em obter relatórios de desempenho regulares, ver o quadro geral e explorar os dados subjacentes, se necessário. Então vamos ver como o software pode ajudar nessas tarefas. Vamos começar com o relatório. Em qualquer scorecard, há um comando relatório que dá acesso a alguns perfis de relatório pré-definidos e a possibilidade de criar seus próprios relatórios através da opção personalizar. O software também pode enviar esses relatórios para sua equipe de estratégia. Você pode configurar os detalhes necessários clicando no botão Agendar. Vamos voltar agora então para a seção Meus Scorecards. Como você pode ver, todos os scorecards aqui têm alguns dados de desempenho. Esse número corresponde ao desempenho do elemento raiz desse scorecard. Em outras palavras, o desempenho total desse scorecard. Essa é uma boa maneira de ver o desempenho das diferentes unidades de negócio em geral. Mas também podemos construir um scorecard de alto nível que vai combinar os dados de desempenho de outros scorecards. Por exemplo, aqui eu tenho um scorecard de qualidade e um scorecard de CEO. O scorecard de qualidade ele inclui muitos detalhes, mas o que um CEO está interessado é no desempenho da meta geral de prevenir problemas críticos de qualidade. O CEO pode conectar esses dois scorecards. Para fazer isso, eu preciso então abrir o scorecard de CEO e nós vamos adicionar um indicador. Em Melhore os sistemas, clicamos em Adicionar. E agora nós vamos configurar a sua fonte de dados para ser a meta de prevenir problemas críticos de qualidade do scorecard de qualidade. Então, a fonte de dados vai ser outro scorecard, o dado vai ser originário do scorecard de qualidade. Daí, nós selecionamos o que deve ser adicionado ao scorecard de CEO. Clicamos em OK.
Agora, nós podemos ver que o desempenho da meta prevenir problemas críticos de qualidade nesse scorecard, originário do scorecard de qualidade, ele está disponível no scorecard CEO. E se nós precisarmos explorar os dados por trás da meta de melhorar o sistema? Nós podemos fazer isso facilmente clicando no link Fonte de dados abaixo do indicador. Isso nos dá acesso a todos os dados que contribuíram para o desempenho da meta. Dessa forma, nós podemos alinhar ou distribuir vários scorecards para que as partes interessadas possam ver como as diferentes unidades de negócio contribuem para a estratégia geral. Concluímos então a configuração do usuário. Nos próximos tutoriais de integração, vamos discutir alguns cenários típicos de uso do BSC Designer. Nós vamos falar sobre migração de uma estratégia existente para o BSC Designer, o uso do BSC Designer para reuniões de estratégia ou brainstorming de uma estratégia a partir do zero.